chegou para nós que os dois policiais militares que estavam no policiamento a pé na represa da escola pediram prioridade, que é como se fosse um pedido de socorro nosso, que era para a gente dar apoio, porque estava tendo uma briga generalizada no local. Desse momento a gente partiu em viatura e foi até o local para averiguar a situação. Foi uma briga generalizada. Isso. Então não era uma briga entre 2, 3, 4 pessoas, era uma briga generalizada. A princípio a informação foi uma briga generalizada. E só para deixar registrado, a briga generalizada, quando se fala briga generalizada na corporação... Várias pessoas se agredindo. Várias pessoas se auto-agredindo. Ok. Quando o senhor chegou lá, tinha mais alguma autoridade no local? Chegou lá, ou somente os envolvidos, autoridade municipal no local, como prefeito, vice-prefeito, mais vereadores, mais pessoas se envolvendo lá no dia da situação? Entendi. Desse jeito, desse modo, eu não consigo apontar por quê. Eu sou novato na cidade, eu não conhecia ninguém. Para mim, todo mundo ali era normal. Era município comum. Era todo mundo cidadão comum. Não conhecia nenhuma autoridade legislativa. A única autoridade que eu conhecia era meu chefe, que estava do meu lado. Entendi. E quando o senhor chegou no local, com o que o senhor se deparou no local? Várias pessoas, muitos curiosos, e um grupinho mais exaltado para cá, uns deixa disso, e o outro grupinho deixa disso também para lá. E nesse grupinho mais exaltado, o senhor consegue identificar? Os dois estavam iguais. Os dois estavam iguais. O senhor sabe me dizer quem iniciou, quem deu início a essa confusão generalizada? Não. Eu só fui tomar conhecimento dos fatos, da dinâmica, do contexto geral do que aconteceu, quando as partes foram até o pelotão e eu sentei um a um do meu lado e cada um foi dando a sua versão. O senhor disse que não conhece não conhecia na época nenhuma autoridade do Legislativo, mas o senhor conhece o prefeito da cidade? O senhor viu, o senhor pode constatar se ele estava lá no dia? Não, se estava, não me recordo. Entendi. E o senhor só tomou o relato das pessoas, o senhor chegou a conversar com alguns deles fora do que está relatado no boletim de ocorrência? Aquela conversa para entender o que aconteceu? Não, eu não tive muito tempo para me conversar, né? Fora do ambiente da ocorrência. Como a gente estava responsável por fazer todas as ocorrências do dia, tinham outras ocorrências aguardando. Então só cheguei, sentei um a um ao meu lado, enquanto eu estou explicando para o senhor, chamei parte por parte do meu lado, cada um deu seu relato, pedi para verificar, verificou, e eu passei para o próximo. Só isso. E o senhor chegou a conhecer o senhor Daniel? Só no dia, depois que eu tomei conhecimento, que o senhor Helder é vereador, que o Daniel era secretário da prefeitura, mas também nem sei de que é, qual secretaria que é. Mas só na hora, depois dos fatos, o pessoal foi me contando quem eram as partes envolvidas. O senhor sabe me dizer qual é a primeira impressão? Quem é que estava envolvido nesse caso? Não consigo contar. E o senhor chegou a colher também um relato da senhora Renata, né, que era a única mulher que estava no boletim de ocorrência. Era a esposa do... Isso. Colhido. Qual que era a situação dela lá no local? O senhor sabe dizer mais ou menos o que o senhor constatou? Física, psicológica. Não, aparentemente normal. Ela relatou a versão dela assim, com tranquilidade. Nem nervosismo exacerbado ela estava. Estava uma pessoa tranquila. Aliás, todos estavam, depois dos fatos, já estava tudo bem. Todo mundo já tinha ficado mais tranquilo. Já tinha dado Isso aconteceu lá para as 16 horas, mais ou menos. O boletim foi ocorrer mais ou menos que horas? Você lembra, mais ou menos? Mais ou menos quase uma hora depois que a gente começou a iniciar o boletim. O boletim em si demorou, porque eram muitas pessoas e as duas partes estavam nas duas entradas do pelotão, né? Então acabou atrasando um pouco, deu um pouco de confusão, assim, de atrito, mais atrito, né? Mas em si mesmo, quase uma hora depois começou a ser feito.
Então é por isso que as pessoas se acalmaram mais depois. Foi passando o tempo, né? O pessoal já foi se acalmando. Aqui houve uma. A gente assistiu para os senhores serem ouvidos, né, sabendo que os senhores têm horário de serviço, né, tem destacamento e tal, mas nós assistimos porque foi dito aqui por duas testemunhas da acusação que lá no dia, inclusive, presenciaram o seu Helder, né, e outras pessoas que estavam com ele fazendo ameaças contundentes de morte, né? O senhor presenciou isso? Não. Né? Falaram assim que, inclusive, a guarnição teve que apartar, né? Teve que entrar para poder apartar essas ameaças de morte. O senhor chegou a presenciar? Não, eu não. Nem eu, acredito que o meu companheiro também não, porque ele ficou próximo a mim.